Era uma vez um tão ilustre escritor, José Lins do Rego, ou como os amigos íntimos talvez o chamassem, Zé dos Engenhos. Foi um autor brasileiro nascido em 1901 na Paraíba, que provavelmente sabia mais sobre cana-de-açúcar do que qualquer bartender por aí. Cresceu no engenho, então dá para dizer que ele literalmente bebeu da fonte, quando se tratava de inspiração para seus livros. Escreveu sobre a vida no Nordeste, mas não pense que era só papo de plantação. Ele mergulhava literalmente nas tretas familiares, nas mudanças sociais e no fim daquela era dos grandes engenhos. Seu livro mais famoso, Menino de Engenho, é quase uma autobiografia disfarçada, como se dissesse, olha, essa minha infância foi um tanto agitada. Se fosse hoje, Zé provavelmente teria um blog sobre a vida rural e seria influenciador de Instagram com dicas de como criar um engenho sustentável. O livro Menino de Engenho foi publicado em 1932 e foi escrito por José Lins do Rego, um dos maiores importantes escritores brasileiros no modernismo. Essa obra é a primeira de um ciclo de romance conhecido como o Ciclo da Cana-de-Açúcar, que retrata a vida nas usinas de açúcar do Nordeste do Brasil. O romance está ambientado no final do século XIX e no início do século XX, durante o período em que o Brasil passava por profundas transformações sociais e econômicas, a abolição da escravidão em 1888 e a proclamação da República em 1889 marcaram o fim do sistema social baseado na mão de obra escravizada e nos latifúndios, como os engenhos de açúcar. O Nordeste brasileiro, particularmente Pernambuco, foi um dos principais centros de produção de açúcar durante o período colonial, mas na virada para o século XX, os engenhos tradicionais enfrentavam crises econômicas. O protagonista do romance, Carlinhos, é um menino que perde os pais e vai morar no engenho de seu avô. Através dos olhos dele, o leitor acompanha a vida dos engenhos, a convivência com os trabalhadores, os impactos das mudanças econômicas e sociais, a decadência daquele mundo rural. O romance reflete a transição entre o patriarcado rural, com a escravidão já abolida, e o novo cenário republicano, marcado pela modernização e urbanização. Possui como narrador principal Carlinhos, que em sua idade adulta narra aos leitores um pouco de sua história, que começa no Recife e passa pelos engenhos nordestinos. A idade cronológica que se passa ao livro é entre os 4 e 12 anos de idade de Carlinhos, que foram as partes retratadas no livro. E o local onde o livro se passa, boa parte das histórias se passam, é no engenho de Santa Rosa, na zona da mata nordestina. A crítica social do Menino de Engenho expõe a exploração dos trabalhadores rurais, a desigualdade racial herdada da escravidão, o poder patriarcal dos senhores de engenho, a violência como ferramenta de dominação e a opressão das mulheres. O livro também denuncia o declínio do sistema agrário tradicional e mostra a perda da inocência de Carlinhos ao perceber as injustiças sociais ao seu redor. Vou citar alguns exemplos de críticas sociais do livro: exploração, poder patriarcal, racismo, violência, desigualdade de gênero, declínio econômico e perda de inocência. A inocência. Carlinhos descobre as injustiças do mundo ao seu redor.